O Flamengo vive dias intensos dentro e fora de campo. Depois de um empate frustrante contra o Vasco no Maracanã, o rubro-negro vê a liderança do Campeonato Brasileiro cada vez mais ameaçada, enquanto também precisa lidar com bastidores pesados e suspeitas de armações nos bastidores da Libertadores. E tudo isso às vésperas de um confronto decisivo contra o Estudiantes de La Plata, fora de casa, pelas quartas de final da competição continental. A última rodada do Brasileirão foi desastrosa para o Flamengo. Não só pelo empate com o rival carioca, mas pelo contexto geral. Enquanto o Mengão apenas empatou em casa, Cruzeiro e Palmeiras venceram seus compromissos e encostaram de vez na briga pela ponta da tabela. O Flamengo ainda é líder com 51 pontos, mas o Cruzeiro está na cola com 50, e o Palmeiras vem logo atrás com 49. O detalhe mais preocupante? O Palmeiras tem 2 jogos a menos. Ou seja, se vencer essas 2 partidas, o time paulista pode ultrapassar o Flamengo, mesmo que o rubro-negro também vença seu jogo adiado. A briga pela liderança está aberta, e o sinal de alerta já está aceso na Gávea. O que preocupa não é só o resultado. A forma como o Flamengo se comportou dentro de campo foi muito abaixo do esperado para um clube que almeja títulos. A equipe até saiu na frente no placar, mas recuou completamente depois do gol. Essa postura de jogar com o regulamento embaixo do braço, tentando administrar vantagem mínima, não combina com o tamanho do Flamengo. Time grande não pode se acovardar. Ainda mais em casa, com o estádio lotado e enfrentando um adversário que luta contra o rebaixamento. A consequência veio com o empate do Vasco e um segundo tempo onde o Flamengo até pressionou, mas não conseguiu balançar as redes novamente. Um caminhão de chances desperdiçadas, e 2 pontos que ficaram pelo caminho. Na soma dos confrontos contra o rival na temporada, já são 4 pontos perdidos, e isso pode fazer muita falta lá na frente. Se a situação no Brasileirão já exige atenção, o clima nos bastidores da Libertadores é ainda mais tenso. Nos últimos dias, uma verdadeira trama veio à tona envolvendo a situação do atacante Gonzalo Plata. Segundo o comunicado da própria Conmebol enviado ao Flamengo, o segundo cartão amarelo do jogador não teria sido computado corretamente, o que, teoricamente, deixaria o atleta à disposição para o jogo contra o Estudiantes. Porém, a imprensa argentina afirma ter documentos que provam o contrário e ameaça recorrer caso o jogador seja escalado. O problema é que nem se sabe ao certo se ele terá condições físicas de atuar, já que levou uma pancada forte no joelho no fim de semana. Mesmo assim, a movimentação dos argentinos já indica que o clima será de muita pressão nos bastidores. E não para por aí. Algumas páginas ligadas ao Estudiantes começaram a divulgar o endereço do hotel onde o Flamengo vai ficar hospedado na Argentina, convocando a torcida local para fazer barulho, realizar foguetórios e pressionar o elenco rubro-negro fora de campo. Além disso, veículos de imprensa argentinos vêm alimentando um discurso perigoso, sugerindo que a torcida do Flamengo estaria disposta a arrumar confusão, fazendo uma ligação infundada com episódios de violência em outras competições sul-americanas. Tudo isso serve como combustível para inflamar o clima do jogo e tentar desestabilizar o ambiente em torno da equipe brasileira. Não há qualquer indício de que a torcida do Flamengo vá para a Argentina com esse tipo de intenção. O torcedor está indo para apoiar o time, para empurrar o Mengão em busca da classificação, como sempre faz. Mas é importante que o clube e as autoridades fiquem atentos a esse tipo de narrativa, porque isso pode colocar em risco até mesmo a segurança dos torcedores. Para tentar evitar prejuízos e mostrar força nos bastidores, uma comitiva rubro-negra já se prepara para ir até a sede da Conmebol. O objetivo é claro, defender os interesses do clube e cobrar explicações sobre a arbitragem da partida anterior, além de esclarecer pontos cruciais sobre a situação de Gonzalo Plata. A atuação da arbitragem no jogo de ida foi duramente criticada, e agora o clube busca respaldo institucional para garantir que não será prejudicado novamente. O nome à frente dessa missão é o de Marcos Mota, um dos homens de confiança da diretoria, que vai pessoalmente até Assunção para se reunir com o presidente da Conmebol, Alejandro Domingues. Enquanto isso, no campo, a preparação continua. O Flamengo embarca rumo a Buenos Aires com a missão de buscar a classificação fora de casa.
A delegação rubro-negra treina na Argentina na véspera da partida, e a expectativa é que o técnico Felipe Luís possa contar com o retorno de Jorginho, que treinou normalmente com o grupo nos últimos dias. Se confirmado, o reforço pode ser fundamental para o meio-campo do time, que precisa se impor diante de um adversário que certamente vai usar todos os recursos, dentro e fora das quatro linhas, para tentar avançar. Não será um jogo fácil. Muito pelo contrário. A atmosfera será hostil, e o Flamengo precisa entrar ligado do primeiro ao último minuto. Não dá mais para repetir erros como os cometidos contra o Vasco. A margem de erro agora é mínima. Cada falha pode custar muito caro. E enquanto o foco principal é esse jogo decisivo na Libertadores, os bastidores do elenco também seguem movimentados. O volante Alan chamou atenção ao fazer uma publicação nas redes sociais com a palavra processo, em tom enigmático. O post rapidamente gerou especulações e levou o torcedor a se perguntar se o jogador estaria insatisfeito com a falta de oportunidades. Nos comentários, o companheiro Matheus Gonçalves interagiu com a postagem, aumentando ainda mais o burburinho. A verdade é que Alan vinha ganhando espaço, teve boa atuação no Mundial de Clubes, mas perdeu espaço nas últimas semanas. É normal que o jogador se sinta incomodado, mas o recado que fica é claro, esse não é o momento de entrar em conflito. O Flamengo precisa de todos focados. O elenco é forte, mas precisa estar unido, com cada peça pronta para contribuir quando for chamada. O momento é de tensão, sim. Mas também é de mostrar maturidade, força mental e capacidade de lidar com pressão. Dentro de campo, o time precisa voltar a apresentar um futebol compatível com a grandeza do Flamengo. Fora dele, é hora de agir com inteligência, firmeza e estratégia para que o clube não seja prejudicado em uma fase tão importante da temporada. A viagem para a Argentina já começou, e a expectativa é de uma semana decisiva. A torcida, como sempre, estará junto, empurrando, vibrando, acreditando. Agora é com o time. O Flamengo está entrando em uma semana que pode mudar completamente os rumos da temporada. A expectativa em torno desse jogo contra o Estudiantes de La Plata é gigantesca, não só pelo valor esportivo, mas também pelo ambiente de guerra que está sendo alimentado fora de campo. A pressão que vem da imprensa argentina, as insinuações de rivalidade violenta, o cerco montado em cima do hotel da delegação e toda essa novela envolvendo a possível escalação de Gonzalo Plata criaram um clima de tensão que exige uma resposta madura, firme e fria do clube. O técnico Felipe Luís, que ainda busca consolidar sua identidade à frente do elenco, vai ter um teste real de liderança. Além de pensar na parte tática, ele terá que trabalhar o psicológico do grupo, blindar os atletas desse clima de provocação e manter o foco total na bola rolando. O Flamengo precisa ter a cabeça no lugar. Jogar contra o Estudiantes, em La Plata, já é difícil por si só. Agora, com todos esses elementos extras, o desafio é ainda maior. O clube argentino sabe que não tem o mesmo peso técnico que o Flamengo, então vai apostar no emocional, na catimba, na provocação, na tentativa de desestabilizar o adversário em todos os níveis. É aí que o rubro-negro precisa se mostrar gigante, não apenas na bola, mas também na postura. E não é só a comissão técnica que está sendo desafiada. Dentro de campo, o Flamengo tem jogadores experientes, cascudos, que já viveram partidas grandes e decisões importantes. Esse é o momento em que a liderança dos veteranos precisa aparecer. Jogadores como De La Cruz, Arrascaeta, Davi Luiz, Pedro, são peças que, além da qualidade técnica, precisam assumir a responsabilidade de acalmar os ânimos, passar segurança e mostrar que o time está pronto para qualquer tipo de batalha. O Flamengo não pode entrar no jogo do adversário. A resposta tem que ser com bola no pé, toques rápidos, imposição técnica e maturidade. Qualquer deslize, qualquer expulsão por reclamação, qualquer provocação aceita pode virar uma arma contra o próprio time. E o momento não permite erros. Ao mesmo tempo, o clube também segue atento à movimentação política nos bastidores do futebol sul-americano. A ida de uma comitiva à sede da Conmebol não é apenas uma visita protocolar. É um movimento estratégico para garantir que o Flamengo seja respeitado institucionalmente. A atuação da arbitragem na partida de ida deixou muita coisa mal explicada.
Erros que comprometeram o andamento do jogo, decisões questionáveis, e agora, essa dúvida em relação à contagem de cartões do jogador adversário. Tudo isso precisa ser esclarecido com firmeza. O Flamengo não pode aceitar ser empurrado para o papel de coadjuvante quando, na prática, é um dos clubes mais influentes e relevantes do continente. A presença de Marcos Mota nesse encontro com Alejandro Domingues mostra que a diretoria está disposta a jogar duro, a marcar território e a não permitir que erros de arbitragem ou armações de bastidor interfiram no que acontece dentro das quatro linhas. Enquanto isso, o torcedor rubro-negro, mesmo diante de toda essa confusão, continua fazendo sua parte. A mobilização para apoiar o time na Argentina é grande. Muita gente está viajando, outros vão acompanhar de casa, mas todos com o mesmo objetivo: empurrar o Flamengo rumo à semifinal da Libertadores. A torcida já mostrou inúmeras vezes que faz diferença, que não abandona, que está presente nos momentos decisivos. E é justamente isso que incomoda os adversários. A força da nação rubro-negra transcende fronteiras e cria um impacto que vai além do estádio. Isso explica, em parte, a tentativa de pintar o torcedor como vilão, de associá-lo a episódios de violência, como se houvesse qualquer intenção de confronto. Isso é mentira. A torcida está indo para torcer, para cantar, para vibrar. E o que os adversários deveriam fazer é respeitar esse movimento, ao invés de tentar transformar paixão em ameaça. Ainda sobre o clima interno do elenco, o episódio envolvendo Alan revela algo que nem sempre é falado, mas que faz parte do dia a dia de qualquer clube grande: a disputa por espaço, as frustrações de quem não está sendo utilizado, e a pressão por mostrar serviço. Alan é um jogador de qualidade, tem história no futebol internacional, e mostrou em algumas oportunidades que pode ser útil ao time. Mas esse é um momento onde o Flamengo precisa de concentração total. Publicações enigmáticas, recados indiretos nas redes sociais, interações que geram burburinho, tudo isso atrapalha. Mesmo que não seja a intenção, o efeito é negativo. O ideal seria que esse tipo de insatisfação fosse resolvido internamente, com conversa, com treino, com foco. O Flamengo não pode se dar ao luxo de lidar com distrações. A temporada está em um momento chave. O time está brigando na Libertadores e ainda tem muitas rodadas pela frente no Campeonato Brasileiro. É hora de todo mundo remar para o mesmo lado. E falando no Brasileirão, não dá para esquecer que, paralelamente à disputa continental, o Flamengo tem que se manter competitivo na Liga Nacional. A tabela está embolada, e os tropeços recentes já custaram caro. Com o Palmeiras com 2 jogos a menos e vindo numa sequência positiva, o risco de perder a liderança é real. Isso aumenta ainda mais a responsabilidade do time em cada rodada. Não tem jogo fácil. Cada ponto perdido pode fazer diferença na reta final. Por isso, é fundamental que o elenco saiba virar a chave rapidamente após a Libertadores e retome a consistência na competição nacional. O Flamengo precisa de regularidade, algo que ainda não conseguiu atingir completamente nesta temporada. Vence um grande jogo, empolga, mas logo depois tropeça contra um adversário teoricamente mais frágil. Isso não pode mais acontecer. As próximas semanas vão exigir o máximo do elenco, da comissão técnica, da diretoria e, claro, da torcida. Vai ser preciso equilíbrio emocional, estratégia clara e entrega total. O Flamengo está em uma posição privilegiada, mas também vulnerável. É líder do Brasileiro, está vivo na Libertadores, tem elenco forte e uma das maiores torcidas do mundo. Mas tudo isso só se transforma em título se for acompanhado de desempenho, foco e inteligência. E isso precisa aparecer agora, quando a temporada começa a afunilar, quando os jogos passam a valer mais do que 3 pontos, quando cada decisão carrega peso de título. Por isso, todo cuidado é pouco. O jogo contra o Estudiantes é muito mais do que 90 minutos. É uma batalha que começa fora de campo, nos bastidores, na comunicação, no comportamento. E o Flamengo precisa vencer em todas essas frentes. Não adianta ter o melhor elenco se deixar se abalar por provocação. Não adianta dominar a posse de bola se cair na pilha do adversário. A vitória começa na postura. E é essa postura que vai mostrar se o Flamengo realmente está pronto para ser campeão da América de novo. Tá curtindo o vídeo?
Então deixa aquele like maroto. Comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. A cena nos bastidores do futebol brasileiro promete sacudir os próximos dias. Em uma declaração que pegou muitos de surpresa, Leila Pereira, presidente do Palmeiras, não escondeu sua frustração com a notícia que começou a circular nos corredores dos clubes. Rafael Veiga, a estrela que há anos brilha no meio-campo alviverde, estaria de malas prontas para o Flamengo. Machuca demais, desabafou Leila, deixando claro que a possível transferência mexeu com os ânimos da diretoria e da torcida palmeirense. O burburinho começou cedo, e rapidamente se espalhou pelas redes sociais e grupos de fãs, alimentando especulações sobre os motivos que levariam Veiga a trocar o Allianz Parque pelo Maracanã. Fontes próximas à diretoria indicam que, apesar de negociações avançadas, nada ainda está 100% fechado, mas o interesse do Flamengo seria antigo e insistente. A suposta oferta rubro-negra teria chamado a atenção do jogador, não apenas pelo valor financeiro, mas também pela possibilidade de disputar grandes competições nacionais e internacionais, algo que muitos consideram um passo natural na carreira de um atleta do porte de Veiga. Entre os torcedores, a reação é mista. Palmeirenses se mostram indignados com a ideia de perder um jogador tão decisivo, lembrando das conquistas recentes e da importância de Veiga nos títulos conquistados pelo clube. Já flamenguistas, por outro lado, não escondem a empolgação com a perspectiva de reforçar o meio-campo com um jogador técnico, inteligente com faro de gol. Nas redes, memes e comentários inflamam a discussão, transformando o rumor em um verdadeiro trending topic do futebol brasileiro. Enquanto isso, nos bastidores, a diretoria do Palmeiras se movimenta para tentar convencer o camisa 23 a permanecer, oferecendo não apenas ajustes salariais, mas também garantias de protagonismo e liderança no elenco. Leila Pereira, visivelmente abalada com a situação, parece determinada a não deixar a estrela partir sem uma negociação intensa. É uma situação que machuca demais, porque não se trata apenas de um jogador, mas de uma identidade dentro do nosso time, comentou, refletindo o peso da decisão que pode alterar o futuro do clube. Resta agora esperar os próximos capítulos desse possível imbróglio. O mercado de transferências está apenas esquentando, e o que parecia apenas um rumor pode se transformar em uma das negociações mais comentadas do futebol brasileiro neste ano. Se Veiga realmente vestir o manto rubro-negro, será um golpe duro para o Palmeiras e um presente tanto para o Flamengo, mas, por enquanto, tudo não passa de um burburinho que tem feito o país inteiro parar para discutir o destino de um dos maiores talentos do futebol nacional. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro-Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!